Só tem um problema para você responder essa pergunta: esta igreja não vive numa situação, num contexto muito fácil. Essa igreja tem ameaças, essa igreja é contra a cultura, porque há uma pressão anti-igreja da cultura. Essa igreja tem pessoas muito novas, muito inexperientes ainda na fé, alguns até geram escândalo. Essa igreja tem, inclusive, escândalos que aconteceram já nela. Mas essa é uma igreja que tem características muito atraentes para você ser membro desta igreja. Essa igreja, por exemplo, cresce muito, ela atrai pessoas, ela é simpática e as pessoas chegam nela. Essa igreja tem operação de milagres, pessoas são curadas. Essa igreja reparte os bens que ela tem com pessoas em necessidade. E há um nível de interesse comunitário muito grande. Essa igreja é uma igreja que fervilha em oração. Você fala sobre oração nessa igreja, o pessoal se interessa, o pessoal quer participar. O pessoal também convida os amigos e os irmãos da igreja para suas casas e vão comer juntos. Essa igreja também ama muito a Bíblia e conhece a Bíblia. Essa igreja o povo estuda, medita nas Escrituras. Essa é a igreja que eu te convido a fazer parte. Essa igreja não é a nossa, não é a nossa, mas essa é a igreja que eu sonho para ser a nossa igreja. E eu quero convidar você a ler um texto hoje comigo que descreve essa igreja. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia então em Atos capítulo 2, versículo 42. E a minha oração é para que o seu coração, o nosso coração esteja aberto para o Espírito Santo falar conosco nesta noite, porque o meu sonho de ter essa igreja, eu quero que seja e desejo que seja o seu sonho também, e seja o sonho daqueles que estão em casa nos assistindo, talvez pela primeira vez, como a gente ouviu hoje também. Atos capítulo 2, versículo 42, veja a descrição dessa igreja. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Deixa a sua Bíblia aberta. Eu estou com um som um pouquinho ardido aqui no meu ouvido. Eu não sei se dá para melhorar um pouquinho o que eu estou ouvindo. Eu não sei se é o que você está ouvindo também. Essa é a igreja descrita no livro de Atos. Mas esta igreja que está vivendo um tempo de grande ameaça. Ela nasce, como eu disse domingo passado, e se você não estava aqui, você pode ver nas redes sociais, ela nasce com a ameaça por todos os lados. Ela nasce em meio a uma fraqueza dos seus membros, a incapacidade, a imaturidade, mas ela nasce para ser esse projeto, esse plano de Deus sobre a terra. É a oferta de Jesus para a terra, a igreja. Por isso eu ouso dizer a você o que Jesus mesmo diz na sua palavra: a igreja é a resposta, é a oferta de Deus para a sociedade, para o povo. Não há outra resposta, não há um movimento democrático, autocrático, não há nenhum poder político, nenhuma ideologia que seja melhor que a igreja. Portanto, se a igreja não for aquilo que Jesus planejou para ela, ninguém será.
Se a igreja não suprir essa necessidade da sociedade, ninguém será. Veja, aí na sua Bíblia, veja isso que eu quero mencionar e destacar que acontecia nesta igreja. Aí no texto que nós acabamos de ler. Veja onde está aí essa declaração que aquela igreja amava a Bíblia, trazendo para a nossa linguagem, porque não havia Bíblia naqueles dias, porque ela ainda não havia sido escrita em grande parte. Mas hoje a gente poderia usar essa linguagem. Uma igreja que amava conhecer a revelação de Deus. Está aí na sua Bíblia? Uma igreja que amava a oração. Está aí na sua Bíblia? Você achou aí essa frase? Uma igreja que vivia em comunidade, tinha um forte laço de amor e de mutualidade uns aos outros, que cuidavam uns dos outros. Uma igreja também que oferecia à comunidade a possibilidade da intervenção milagrosa, miraculosa, sobrenatural de Deus. Fazia milagres, aconteciam milagres. Uma igreja que tomava ceia, entendendo o que isso significa. Uma igreja que recebia novas pessoas e ela tinha o poder de integrar essas pessoas na comunidade, cuidar delas e fazê-las crescer. Está tudo aí neste texto. Mas hoje eu não quero falar sobre todos esses aspectos. O tema de hoje é que Deus estabelece um plano para esta igreja, um plano grande, mas simples. O tema de hoje é um grande e simples plano para a igreja. O texto fala de oração, mas eu não vou falar sobre oração. O texto fala de ceia, mas também não vou falar de ceia. O texto fala de evangelização, o texto fala de solidariedade, de amor. Mas tudo isso é ajuntado em um único plano grande e simples de Deus, do Espírito Santo para aquela igreja. E esse plano e essa ação do Espírito Santo chama-se comunhão. Comunhão. Porque se não há comunhão, não há oração, se não há comunhão, não há meditação na palavra e crescimento conceitual da igreja na revelação escrita. Se não há comunhão, não há evangelização, se não há comunhão, não há serviço. Se não há comunhão, não adianta a mesa, se não há comunhão, não adianta as células, se não há comunhão, não adianta as visitas, não adianta nada, porque nada vai acontecer. Essa igreja tem um plano estabelecido pelo Espírito Santo que está sendo posto em ação para que estas coisas aconteçam, que é a comunhão. Comunhão. Portanto, é importante, é muito importante que você pense agora o que é comunhão. O que é comunhão? Nós já tivemos aqui nos nossos cultos antes da pandemia, e você já deve ter visto em muitas igrejas, que há um momento no culto em que o pastor diz assim: agora se levante, cumprimente as pessoas, vamos ter um tempo de comunhão. Isso é comunhão? Será que comunhão é aquilo que acontece às vezes no final do culto, quando a gente encontra alguém, conversa um pouquinho, pergunta da vida, deseja boa semana? A gente nem tem um espaço aqui no nosso templo para tomar um café, para bater papo. Mas será que isso é comunhão? Será que comunhão é nos assentarmos uma vez por mês aqui na mesa e recebermos o cálice, o pão? Aliás, é chamado de comunhão. Tem algumas igrejas que falam: eu vou participar da comunhão. Será que isso é comunhão? Estas coisas, apesar de muito boas, são como aquelas que aparecem, aquela definição que aparece na nossa certidão de casamento. Você que casou já, você teve que escolher se você ia ter comunhão, como é que chama? Parcial de bens, ou comunhão universal de bens, ou outro tipo de relacionamento no que diz respeito aos bens dos dois. É como ter comunhão parcial de bens ou comunhão
universal de bens e viver em conflito o tempo todo. Viver em desarmonia financeira. Brigar por causa do orçamento familiar. Não adianta nada. Isso não significa que tem comunhão. Está no papel. O que é comunhão da perspectiva do Novo Testamento, desta igreja de Atos aqui? A comunhão, na perspectiva desta igreja, é um tipo de relacionamento que as pessoas decidem ter, cujo centro é a pessoa de Jesus. E essas pessoas, ao olharem umas para as outras, na comunidade, no relacionamento, antes de olhar as pessoas e de enxergá-las, elas enxergam Cristo. Então o meu nível de paciência é muito maior, de amor, de solidariedade. O meu nível de interesse é muito maior, porque se eu não encontro no meu olhar primeiro Jesus, ao olhar para aquela pessoa eu a vejo como ela é e não como Jesus a vê. Mas quando eu vejo nesta comunidade, nesta comunhão, nestes relacionamentos, Jesus primeiro, então eu passo a olhar a pessoa como Jesus a vê. A minha boca para de falar mal, a minha boca para de amaldiçoar, o meu coração para de rejeitar ou diminui muito a rejeição, porque eu estou olhando primeiro para Jesus. Então comunhão é algo que é este relacionamento que temos, onde Cristo é modelo, é inspiração, e Ele é um filtro, sabe? Um filtro. Antes de eu enxergar a pessoa, há um filtro que se chama o amor de Jesus. Isto começa a ajudar a gente a entender o que é comunhão. Quando há este tipo de relacionamento e a gente tem interesse em desenvolver este tipo de relacionamento na igreja ou na casa, nos nossos relacionamentos como irmãos em Jesus, aí então começa a acontecer as outras coisas. Eu não estou chamando você hoje para as outras coisas, eu estou chamando a igreja hoje para darmos um passo neste grande e simples plano de Deus que é comunhão na igreja. Comunhão. Porque se tivermos isso e caminharmos para aumentar, para darmos um passo a mais, então as outras coisas vão acontecer. A gente chama a igreja para orar, a gente chama a igreja para estudar a palavra, a gente chama a igreja para ser voluntário no ministério, trabalhar, servir. Hoje temos eleição de diáconos e diaconisas. A gente chama a igreja para ofertar, mas tudo isso, primeiro, vem a comunhão. E se houver comunhão, essas coisas vão acontecer naturalmente. Porque onde há este relacionamento de comunhão, quando eu me disponho a amar como Jesus ama, a tolerar, a apoiar, a aconselhar, a participar como Jesus faz, eu vou fazer as outras coisas que vão agradar a Jesus como dono da igreja. Portanto, hoje eu quero chamar você a dar um passo a mais. A dar um passo a mais. Você vai concordar comigo que a igreja, ela em seu ciclo de vida, eu não estou falando desta igreja, eu estou falando da igreja de Jesus, ela vive crises. Por exemplo, você já viu crise de escândalo em alguma igreja? Um mau testemunho horrível de um líder? Como abala a igreja? Nesta pandemia eu vi igrejas fechando, como eu disse domingo passado, entregando o salão, não conseguem mais pagar o aluguel. Eu já vi pastores abandonando o ministério de tempo integral porque a igreja não mais consegue suprir o munus, que é o que a igreja oferece para o pastor. Eu vi igrejas perdendo a membresia, porque as pessoas, ao invés de se comprometerem nesse tempo de pandemia com aquela igreja que faziam parte, começaram a participar de igrejas online.
e darem as suas ofertas para essas igrejas. Então a igreja foi afundando. Eu vi famílias abandonando igrejas porque as crianças não podiam mais ter os seus encontros, os adolescentes, e eles então foram procurar outras igrejas. Isso eu estou falando do nosso contexto brasileiro, mas eu já vi igrejas sendo perseguidas, cujos pastores foram presos. Agora, há 2 semanas eu recebi a notícia disso acontecendo. Por todo lado a igreja tem crise. Eu vi igrejas que nunca mais leram este livro. Eu já fui em igrejas onde, ao invés de ter um encontro para um cafezinho, uma conversa, depois do culto, os membros iam para beber alguma coisa alcoólica e fumar os seus cigarros no salão social, nas mesas da igreja. Você já deve ter visto coisas absurdas que vêm e chocam a igreja, e acontecem tragédias, podemos dizer assim. Mas qual é a igreja que nós podemos sonhar? Que igreja? Eu quero convidar você hoje. E eu estou falando tanto para você que está aqui neste banco, e eu louvo a Deus pelo seu ânimo e o seu interesse, o seu desejo de vir aqui, mas eu estou falando também para quem está conosco online. Aliás, esta vida de online não vai sair mais da nossa família, do nosso estilo de vida, nunca mais, nunca mais. Essa câmera aqui, ó, e daqui a pouco ele vai sentar, né, provavelmente. Não sai mais de perto da gente. O celular, as conversas com os seus queridos familiares, não é mais no telefone, nunca mais vai ser. Vai ser no vídeo, sempre. Daqui uns dias com o cheiro até, do perfume ou da comidinha que está sendo servida do outro lado. Há um estudo hoje, amados irmãos, sobre igreja híbrida. Igreja híbrida. O que é igreja híbrida? É a igreja presencial e a igreja na internet. Nunca mais mudaremos. Eu dou graças, louvo a Deus e agradeço muito a irmãos aqui da igreja, eu não quero mencionar os nomes agora, para não criar um constrangimento. 2 anos, mais de 2 anos antes do início da pandemia, nós começamos com voluntários, com muito esforço, transmitir o nosso culto, não com câmeras boas de alta qualidade, mas com muita dificuldade. Se você olhar na internet os vídeos nossos de 3, 4 anos atrás, você vai ver como era. E isso foi nos preparando para quando chegou março de 2020. E quando nós entramos em março de 2020, a gente estava bem preparado, e eu ficava vendo igrejas aqui da cidade, de pastores, amigos, que não tinham sequer uma câmera para filmar o culto. E essa onda que veio e acelerou essa coisa na igreja, aliás, na sociedade, nas escolas, no trabalho, nunca mais será a mesma. A minha filha e o meu genro em São Paulo não vão ao escritório que reunia 2.000 pessoas, 1.500 pessoas todos os dias, há 1 ano e meio. Estão trabalhando em casa, os dois, um do lado do outro, num escritório que foi montado na casa deles. Nunca mais seremos os mesmos. Agora eu quero falar com você que está aqui e você que está do outro lado da câmera. Nós não podemos cair em juízo no que diz respeito a este assunto, porque é uma bênção. Nós temos que olhar isso como uma grande ação de Deus. Você sabe que provavelmente neste momento há pessoas que nos ouvem em outros estados. Nós temos recebido dízimo, ofertas de pessoas que se tornaram membros extraoficialmente da nossa igreja e participam todos os cultos da nossa igreja e enviam a sua oferta para a igreja.
que nunca estiveram aqui e que talvez não vão estar aqui. Pessoas que estão enfermas, que dominicalmente podem participar do nosso culto, como estão fazendo agora. E eu quero mandar um abraço enorme para aqueles que não podem vir, mas que estão participando e celebrando o nome de Jesus em suas casas. Amém? Você está mandando um abraço também para eles? Talvez ele vai receber isso amanhã, porque alguns estão trabalhando hoje e só vão ouvir o culto amanhã. Isso é uma bênção. Não adianta a gente ter um olhar crítico, azedo, contra estas coisas. Eu sei que é difícil você cuidar do seu filho, da sua criança, especialmente no que diz respeito ao ensino online. Não é fácil, mas veio para ficar. Há pessoas que têm participado do culto que outrora ou antes não viriam jamais nos nossos templos. Essa semana eu ouvi esse testemunho. Jamais iria assistir um culto, porque tinha que vir aqui. E a gente estava acostumado antes, veja a mudança que nós somos forçados pela pandemia a experimentar. Nós achávamos que o culto, que celebrar Jesus, era aqui apenas. Então a gente se sentia culpado quando não podia ir, mas a gente também não podia levar a igreja lá, o culto lá, porque não tinha recursos. Então os enfermos, por exemplo, não participavam da igreja. Ficavam 1 mês, 2 meses, sem poder vir ao culto. Hoje não é mais necessário que seja assim. Então é uma bênção em muitos aspectos. Mas, deixa eu dizer a você que está aqui, e você que está do outro lado da câmera. Pode haver uma assimilação da cultura do conforto. Pode haver uma assimilação da cultura do individualismo. Eu nem vou dizer egoísmo, porque as pessoas que não vêm aqui não têm essa motivação egoísta. Eu quero ficar em casa. Talvez, não sei, mas não é isso que eu penso sobre esse fator. Elas não vêm aqui porque querem ficar assistindo o culto com uma pizza, com uma pipoca, com um monte de outras coisas acontecendo. Aliás, isso é um risco, mas não é um risco só para quem está em casa, é um risco para você, aqui, para mim, porque se você está com o WhatsApp recebendo notícia das pessoas, dos amigos, combinando o que vai fazer, onde vai comer o lanche, é a mesma coisa, essa zona de conforto, e nós precisamos nos alertar, porque nós somos chamados a uma vida de comunidade. Comunidade implica em compromisso, em aliança, em amor, em envolvimento uns com os outros. Eu quero chamar você hoje, convidar você hoje, a dar um passo a mais e não aceitar a cultura do conforto. Deixa eu ser mais claro quanto a isso. Talvez você seja, e agora falando especificamente para quem está online, talvez você tenha se acostumado a isso. Talvez você tenha assimilado a cultura de um alto nível da individualidade. Eu prefiro ficar em casa. E a pandemia passa a ser agora uma desculpa que já passou, mas ela ainda serve um pouquinho. Não é verdade? E eu não estou chamando você que se encaixa nisso e se vê nisso talvez, eu não estou chamando você para vir aqui. Irmãos, digo isso a você que está aqui, digo isso a quem está em casa, eu não estou chamando você para frequentar o culto. Eu estou chamando e convocando e desafiando a igreja a dar um passo. E eu vou ser claro quanto a isso. Talvez você que vive no online e no que diz respeito ao seu relacionamento de comunhão, precisa dar um passo para o presencial. Talvez esse seja o passo seu. Não muito difícil.
E aqui eu não estabeleço juízo de valor se você está sendo egocêntrico, egoísta, só está pensando em você, se você só quer o seu conforto. Eu quero convidar você a dar um passo em direção a pessoas. A pessoas. Talvez você agora, falando para quem está aqui, você seja uma pessoa que dominicalmente está aqui. Eu pergunto a você, qual é o passo que você pode dar hoje a mais? E dizer, Deus, além disso, eu dou um outro passo, em direção à comunhão. O que você pode fazer? Talvez você tenha que decidir ser um voluntário, se engajar na torre de oração, talvez, e aqui entram as outras coisas que a igreja faz. Talvez você pode servir no ministério. Eu não sei qual é o passo, mas se você perguntar ao Senhor da igreja, ao Espírito Santo, Ele vai dizer a você, o seu passo é nessa direção. Como eu quero usar a sua vida é desta maneira. Talvez você seja uma pessoa desconectada com a igreja no que diz respeito ao seu sustento. E já já a gente vai falar sobre isso na Assembleia. Como a gente tem sido abençoado. Como o nosso povo, nossos membros são fiéis, abençoadores. E eu não estou falando isso para que a gente tenha mais dizimistas. Não é isso. Porque Deus tem nos suprido, mas eu estou dizendo por causa de você. Qual é o passo que você pode dar? Talvez você esteja como membro de uma célula, e aí você já estava pensando, bom, eu já dei todos os passos que eu podia dar. Talvez você tenha que se dispor a ser um líder de uma célula. Talvez você já seja um líder de uma célula. E o seu passo é em direção a estabelecer um programa na sua própria vida. Eu quero orar com alguém, pelo menos uma vez por semana. Talvez esse seja o seu passo. O que eu quero dizer, irmãos, é que esta pandemia trouxe para nós o perigo do conforto, do comodismo, da frieza. Eu não sei quanto a vocês jovens, adolescentes, o que você pode fazer? Qual é o passo que Deus quer usar a sua vida e fazer você caminhar em direção à comunhão? E todos esses passos que eu estou dizendo envolvem relacionamento. Eu convido você hoje a olhar a sua vida e fazer esta pergunta: se depender de mim, qual igreja eu vou deixar? Eu vou construir, se depender de mim. Se depender de mim, o que a igreja vai ganhar? Aqueles apóstolos, aqueles cristãos lá de Atos 2, estavam construindo o embrião da igreja. A igreja foi tão impactada, a igreja começou com tanta força, mesmo na fraqueza, que ela, como eu disse, se esparramou, se espalhou, conquistou de maneira de servo, não de maneira do conquistador, do dominador, mas da maneira do servo, todo o Império Romano. Que tipo de igreja a próxima geração vai receber das suas mãos, das nossas mãos? Como será a igreja dos nossos filhos? Quando eu digo filhos, eu não estou falando de criancinhas pequenas que saíram agora há pouco. Eu estou falando de todas as pessoas que vão conhecer a Jesus, que vão estar sentadas aqui nesses bancos daqui a 2 meses, que não estão hoje, daqui 6, daqui 1 ano, daqui 20 anos. Que igreja que vai ser essa? Eu poderia dizer, olha, nós vamos ser uma igreja da oração, uma igreja do serviço, uma igreja da oferta, uma igreja do evangelismo, de um monte de coisa, mas estou dizendo uma coisa hoje só. Nós queremos ser a igreja da comunhão. Qual é o seu passo? É a pergunta dessa noite. O que você vai fazer?
Alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa. Você precisa dar um passo em direção a outra pessoa. E sair desse conforto. E nesta zona de conforto, nesse comodismo, você pode estar muito impregnado, você pode estar pouco impregnado. Eu não estou entrando em juízo para cada pessoa. Eu estou falando da minha vida. Da minha vida. Estou falando da sua vida. E pedindo a você, desafiando você, nós precisamos hoje decidir que nós daremos um passo a mais em direção à nossa vida como igreja. Você entende isso em nome de Jesus? Você aceita esse desafio em nome de Jesus? Essa é a igreja que eu gostaria de deixar. De deixar não porque eu estou morrendo, ou porque eu estou saindo, ou porque eu estou mudando, mas de dar para as pessoas que entrarem por essas portas nas próximas semanas, meses ou anos, nas crianças que estão crescendo. E porque há comunhão, elas verão que nesta igreja há oração, há solidariedade, nesta igreja há evangelismo, nesta igreja há milagre, nesta igreja há palavra, e esta igreja está pronta para enfrentar a crise. Não importa se nós vamos remar sempre contra a correnteza, se nós vamos ser uma igreja que sempre vai ser contra a cultura, porque esta é o destino e esta é a chamada que Deus faz para a igreja. Não contra a cultura para agredi-la, mas porque os seus valores são diferentes da cultura. Essa igreja, é essa igreja que eu quero fazer parte. Nós temos uma igreja abençoada, irmãos. Eu olho para essa igreja, eu vivo nesta igreja e eu agradeço a Deus pela vida e a existência e a maneira como esta igreja tem vivido. Mas eu quero fazer parte, eu quero ser essa igreja que cumpre esse grande sonho, esse grande plano de Jesus. Eu quero entregar essa igreja, eu quero passar esta igreja, por isso eu quero dar um passo a mais. E eu convido você a fazer isso hoje. Agora é o momento de você responder. Eu não vou falar mais. Eu vou deixar o Espírito Santo, e quem sou eu para impedi-lo? Mas a minha oração é que o Espírito Santo faça isso e mostre isso na nossa vida. O que você pode fazer? O que você precisa fazer a partir de agora? Você como casal, deixa eu dizer que a gente está se encontrando agora, não é? A gente está tomando café juntos já, a gente está às vezes indo numa festinha de aniversário, com todo cuidado, né? A gente sempre fala isso. Que tal você hoje decidir na sua casa que você vai convidar alguém, mas não alguém do seu círculo na igreja, alguém que não é do seu círculo, para ir tomar café na sua casa, ou para levá-lo para algum lugar. Quem sabe você, homem, você, esposa, vão combinar e dizer: nós queremos abrir a nossa casa, com todo cuidado. Com todo cuidado. Quem sabe você, jovem, vai sair do grupo que você é amigo e vai incluir pessoas novas, e vai olhar, não é? Os nossos queridos visitantes, eu sempre digo isso, vocês podem fechar os ouvidos agora, tá bom? Eu sempre digo para você que é membro da igreja, por que a gente pede para o visitante ficar em pé? Você sabe por quê? Você já aprendeu isso, né? É para que você, para que eu, a gente olhe essas pessoas e não deixe essa pessoa sair daqui sem ser amada, identificada, sem ser apreciada, sem ser indagada. Quem é ela? O que você pode fazer hoje? Qual o passo que nós podemos dar hoje, irmãos? Essas luzes, e eu termino falando delas, essa fumacinha que sai aqui, essa câmera que está ali, que o Iago estava mexendo nela, e tem tanta gente voluntária trabalhando aqui, você não faz ideia de quantas pessoas tem todo domingo. Tudo isso foi colocado aqui para alcançar prioritariamente os de fora. Quem estava fora.
Você esteve fora durante vários meses, não esteve? Lá na sua casa? Foi para alcançar você. O som sair o melhor possível, a luz, a iluminação a melhor possível, a imagem a melhor possível, as câmeras de transmissão a melhor possível, a melhor internet que a gente podia ter para não ter quebra, não ter interrupção, não cair. Foi feito para alcançar aqueles que estavam fora num determinado tempo. Mas agora, eu convido você a estar dentro. Você está aqui, você que está lá atrás das câmeras, participando em casa, você se envolver e dar mais um passo, porque isto aqui tudo vai continuar sendo usado para a glória e honra de Jesus, para transmitir a sua palavra. Mas o que você pode fazer a mais? Vamos abaixar.